Quarta-feira, 25 de outubro. Bom Dia Brasil está começando. Cresceram os apelos para um cessar-fogo na faixa de Gaza no momento em que a ONU alerta por colapso das operações humanitárias na região. Vamos começar o Bom Dia Brasil chamando o nosso correspondente Murilo Salviano. Oi, Murilo, você vem até contando isso aqui, né? Que uma das principais preocupações é a falta de combustível ali na região. Sim, Ana, bom dia para você, para todos. Isso porque eles mantêm funcionando os geradores dos hospitais que estão sobrecarregados de feridos, né? E até de pessoas que buscam abrigo. A Organização Mundial da Saúde afirma que os hospitais pararam quase todas as atividades e estão usando combustível somente para procedimentos que salvam vidas. Israel impede a entrada de combustível para Gaza como parte da resposta aos ataques terroristas do dia 7 de outubro, que mataram 1.400 pessoas. E apresentou uma foto de satélite mostrando tanques com 500 mil litros de diesel na faixa de Gaza, que seriam do Hamas. E diz que os terroristas, em vez de fornecer o combustível para hospitais, o usa para lançar foguetes e atender dirigentes do grupo. A Agência da ONU para Refugiados Palestinos disse que pode encerrar hoje à noite as atividades se a escassez de combustível permanecer. Afirmou que os seus abrigos estão operando 4 vezes acima da capacidade, com mais de 600 mil pessoas deslocadas internamente, abrigadas em 150 instalações. Ontem, mais um comboio humanitário entrou no território palestino, vindo do Egito, com 8 caminhões carregados de remédios, comidas, água. Mas a ONU diz que são necessários pelo menos 100 caminhões por dia. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, fez um pedido para a entrada de ajuda imediata. Assim como o Papa Francisco, que também fez um apelo para a libertação imediata dos reféns mantidos pelo Hamas. O Catar, que tem desempenhado um papel importante nas negociações sobre os sequestrados, disse que as mulheres e crianças precisam ser libertadas sem concessões, mas condenou o que chamou de punição coletiva da população palestina e alertou que uma invasão terrestre de Israel a Gaza dificultaria as negociações. Enquanto isso, Israel afirma ter lançado bombardeios em larga escala contra o Hamas, disse que matou o comandante do grupo em Khan Yunis, no sul de Gaza, e destruiu túneis e quartéis generais dos terroristas. A Força Aérea Israelense disse também que bombardeou posições do exército sírio na província de Dera, em resposta ao lançamento de foguetes da região. A Síria afirma que 8 soldados morreram. Outro alvo dos israelenses foi uma vila no sul do Líbano, onde há posições do Hezbollah. O líder do grupo, Hassan Nasrallah, se encontrou no Líbano com o vice-chefe do escritório político do Hamas e com o chefe da Jihad Islâmica Palestina, que é a segunda maior facção armada de Gaza. De acordo com o Hezbollah, os 3 discutiram a situação de Gaza, os confrontos no sul do Líbano e táticas para vencer Israel. O Hezbollah tem um braço armado que é considerado terrorista por alguns países, como os Estados Unidos e também aqui pelo Reino Unido. Israel vem alertando que se o grupo entrar de fato na guerra, as consequências seriam catastróficas, Ana Paula. É um medo enorme de que esse conflito acabe realmente espalhando para outros lugares, né, Murilo? Obrigada, viu? Até já. E o embaixador do Brasil na Palestina está orientando os brasileiros que estão na faixa de Gaza exatamente a estocarem itens básicos, porque os próximos dias vão ser cada vez mais difíceis. A nossa equipe tem mantido contato com os brasileiros. O Heraldo Pereira vai atualizar para a gente qual é a situação nesse momento desses brasileiros por lá. Heraldo, bom dia. Há um clima de angústia que persiste. Bom dia, Ana Paula. Bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. Você tem acompanhado, a gente tem falado com brasileiros que aguardam para serem repatriados da faixa de Gaza. Eles dizem que representantes da Embaixada do Brasil estão enviando dinheiro para comprar água e mantimentos básicos que já começam a faltar. Sair às ruas para comprar produtos traz risco de ser atingido por bombardeios. A cada dia, a tensão aumenta na faixa de Gaza. Além dos bombardeios constantes, há preocupação com o mínimo de estrutura para a sobrevivência, porque faltam água, energia e gás. Infelizmente, a gente vive num terror aqui, um terror.
Ontem até o supermercado inteiro foi bombardeado. O embaixador avisou nós que tem recursos para mandar, para comprar água e as coisas, mas infelizmente também a gente não compra. E também é muito perigoso, você fica na rua procurando e aí cai bomba, morre. Então a rua não é lugar seguro para ficar andando. Na casa onde estão Hassan e a esposa Diana, em Canhunes, só tem mais 3 garrafas pequenas de água para toda a família. 250 ml, só últimas 3. Se a gente não morrer por causa da guerra, a gente vai morrer de sede, de fome, infelizmente, muito difícil. Em Rafah, um homem comprou um galão de 50 litros de água para estocar e precisou transportar numa carroça. Com a falta de energia, os celulares precisam ser carregados em baterias de carros. Desde sábado, comboios de caminhões cruzam a passagem de Rafah, na fronteira de Gaza com o Egito, para levar água, comida e remédios. Mas a quantidade de mantimentos é insuficiente diante da grave situação e não chega para todo mundo. A Embaixada do Brasil tem enviado dinheiro para que os brasileiros comprem alimentos e outros itens básicos e orienta que, diante do cenário de escassez de mantimentos na faixa de Gaza, façam estoque de tudo que puderem comprar, porque a situação pode piorar nos próximos dias. Segundo o embaixador Alessandro Candeias, ainda não há previsão de quando vai ser possível retirar os brasileiros da região. Mas já existe uma estratégia. Quando for aberta a fronteira, um ônibus vai retirar o pessoal que está em Canhunes e outro ônibus vai resgatar o grupo que está em Rafah. Candeias disse que a maior preocupação agora é com o estoque de itens básicos. A água está acabando, a comida está acabando, né? Como a gente não tem acesso lá, eu estou pedindo já há vários dias que eles façam isso, façam estoques, comprem, que a gente manda dinheiro para eles pagarem e eles compram no que resta do comércio local. 32 pessoas aguardam na região para serem repatriadas. Um avião cedido pela Presidência da República permanece no Cairo, capital do Egito, para trazer esse grupo de volta ao Brasil. Ao todo, 1.413 pessoas já foram repatriadas pelo governo brasileiro. Ana Paula. As pessoas que estavam em Israel, em Gaza, era situação bem complicada, né, Heraldo? Até já. Enquanto isso, o Conselho de Segurança da ONU retoma hoje a sessão de debate sobre a guerra entre Israel e Hamas. Vamos então para Nova York falar com a Candice Carvalho. Candice, bom dia para você. Reunião volta num clima ainda mais tenso, né, depois de atritos entre Israel e o Antônio Guterres, da ONU. Exatamente, secretário-geral da ONU. Ana, bom dia para você, bom dia a todos. O Conselho de Segurança da ONU vai dar continuidade, né, Ana, hoje ao debate para tentar aprovar uma resolução sobre a guerra. Só que a negociação, como você disse, ficou mais tensa. Israel pediu a renúncia do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, porque ele afirmou que os ataques terroristas do Hamas em Israel não aconteceram por acaso. Essa frase de Antônio Guterres causou indignação. Hoje, o embaixador israelense na ONU anunciou que vai suspender vistos para representantes da organização e que o visto do chefe das Nações Unidas para Assuntos Humanitários já foi suspenso. Em entrevista a uma rádio de Israel, o Gilad Erdan disse que é hora de ensinar uma lição às Nações Unidas. O ministro do Exterior de Israel, Eli Cohen, chegou a cancelar uma reunião que teria ontem com Antônio Guterres. Para a gente dar o contexto, né, na fala de abertura ontem, Antônio Guterres disse que a situação no Oriente Médio se torna cada dia mais insustentável e que ele está preocupado com as claras violações do direito humanitário, as chamadas leis da guerra. Ele afirmou que os ataques do Hamas contra Israel não aconteceram por acaso, disse que o povo palestino foi submetido a 56 anos de ocupação sufocante, nas palavras dele, por parte de Israel, mas que as queixas do povo palestino não justificam os terríveis ataques do Hamas e que esses terríveis ataques não podem justificar a punição coletiva do povo palestino.
O atrito deixa ainda mais delicado o clima no Conselho de Segurança. 2 propostas de resolução estão sendo debatidas agora. A proposta da Rússia pede um cessar-fogo imediato, o que já também foi defendido pelo secretário-geral da ONU. A proposta dos Estados Unidos propõe pausas humanitárias para entrar ajuda na faixa de Gaza. E destaca também o direito de Israel de se defender. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, questionou o Conselho quanto à posição do Conselho de Segurança em relação aos ataques terroristas contra Israel. Ele falou: onde é que está a indignação? Onde é que está a condenação explícita desses horrores? Isso foi o que questionou ontem Antony Blinken. A proposta americana vai ser votada hoje à tarde aqui em Nova York. O Conselho não aprova uma resolução sobre Oriente Médio desde o ano de 2016. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, que presidiu a sessão de ontem, disse que o Conselho precisa responder à altura do desafio adiante, isso para não ser lembrado pela falta de ação. Vamos acompanhar, Ana. É isso, Candice. Vamos acompanhar qualquer outra informação, novidade sobre a guerra, a gente traz aqui no Bom Dia Brasil. Até já, Candice. Obrigada. Notícias de agora de manhã, aqui no Brasil, a Polícia Federal faz uma nova operação para prender mais 5 suspeitos de envolvimento nos atos golpistas de janeiro. Léo Índio, primo dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um dos alvos. Ele publicou até fotos em que ele aparece em cima do Congresso nos atos de vandalismo. Heraldo aqui de volta com as informações. Policiais federais em ação desde as primeiras horas da manhã. Estão sendo cumpridos 5 mandados de prisão e 13 ordens, que também são mandados de busca e apreensão, medidas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, contra suspeitos de envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro, contra as sedes dos poderes. É a 19ª fase da operação, chamada pelos policiais de Lesa Pátria. Repórter Raquel Honorato está na sede da Polícia Federal em Brasília e tem mais informações. Bom dia, Raquel. Heraldo, bom dia a você, bom dia a todos. Os policiais estão cumprindo os mandados de busca e apreensão em 4 estados: Cuiabá e Cáceres, no Mato Grosso, Santos, em São Paulo, São Gonçalo, no Rio de Janeiro e em Brasília, aqui no Distrito Federal. E um dos alvos de busca é contra Léo Índio, que se descreve nas redes sociais como o sobrinho de Bolsonaro. Ele publicou fotos em que aparece em cima do Congresso Nacional no dia dos atos de vandalismo, no dia 8 de janeiro. Léo Índio foi candidato pelo PL à Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal em 2022, mas não foi eleito. Aí no fim de janeiro, a Polícia Federal já tinha feito buscas e endereços dele aqui em Brasília e também no Rio de Janeiro. Essa é a 19ª fase da Operação Lesa Pátria, iniciada ainda em janeiro, com o objetivo de identificar pessoas que incitaram, participaram e financiaram os atos golpistas contra a sede dos 3 poderes aqui em Brasília. E essa etapa atual, ela mira participantes e incentivadores da ação. Segundo a Polícia Federal, os fatos investigados, eles incluem os seguintes crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição, deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e ainda crimes da lei de terrorismo. Essas investigações da Operação Lesa Pátria, elas continuam em curso porque essa operação, ela é permanente. Heraldo. Aqui é o Honorato, direto da sede da Polícia Federal em Brasília. A defesa de Léo Índio disse que no início do inquérito já houve um mandado de busca e apreensão emitido contra ele e nada foi encontrado. E que o nome de Léo Índio foi incluído no inquérito, que até o momento a defesa não teve acesso a esse inquérito. Até agora, no Supremo Tribunal Federal, foram condenadas 12 pessoas pelos atos do dia 8 de janeiro aqui em Brasília. Vamos para o intervalo? A seguir, você vai ver que o Exército liberou os militares que estavam aquartelados em Barueri depois do furto de 21 metralhadoras. A explosão dos índices de mortes violentas na zona oeste do Rio. A região é alvo de disputa entre milícia e tráfico e essa disputa impõe uma rotina de medo a milhares de moradores. O governador do Rio tem reuniões hoje em Brasília para discutir o envio de mais ajuda federal para combater a criminalidade. A gente volta já? Agora são 8 horas e 45 minutos. O Exército liberou todos os militares que estavam aquartelados em Barueri depois do furto de 21 metralhadoras.
Vamos para São Paulo falar com o Rodrigo Bocardi? Rodrigo, bom dia para você. Inclusive, liberados 7 militares que são suspeitos de fato de envolvimento nesse furto das metralhadoras. Isso, Ana. Bom dia para você, bom dia a todos. Esses 7 estavam aquartelados ainda e, apesar de serem considerados suspeitos, foram liberados para sair do quartel e voltar à rotina normal de trabalho. Outros 20 militares também respondem a um procedimento disciplinar. 9 das 17 metralhadoras recuperadas já passaram por perícia, estavam numa delegacia na Grande São Paulo, foram levados para um batalhão na zona sul da capital. O Exército também vai fazer uma nova perícia para avaliar o estado de conservação das armas. A gente lembra que as armas foram furtadas no arsenal do Exército, em Barueri, cidade da região metropolitana de São Paulo, no início de setembro. Mas o furto só foi descoberto mais de um mês depois, pelo menos divulgado, né? Parte das armas foi encontrada no Rio de Janeiro e outra parte no interior do estado de São Paulo. 4 metralhadoras ainda não foram encontradas, Ana Paula. Acompanhando, vê se aparece. Obrigada, Rodrigo. Até já. Até já. E no Rio, depois do maior ataque ao transporte público na história da cidade, da capital, moradores ainda enfrentaram clima de segurança ontem na Zona Oeste. A gente está fechando porque todo mundo com medo, né? A gente não pode dar mole porque é perigo. Preocupação com os funcionários aí também. Aí o gerente pediu já para arrear as portas. Parte do comércio de portas fechadas. Voos rasantes do helicóptero da Polícia Militar. Mesmo sem as cenas de destruição do dia anterior e com um reforço no policiamento, não dá para dizer que a terça-feira foi de normalidade na Zona Oeste do Rio. Tenso, muito tenso. O estopim da nova crise de segurança, com 35 ônibus incendiados em 8 bairros na segunda-feira, foi a morte do miliciano Matheus da Silva Rezende, durante uma operação da Polícia Civil. Mas a rotina de medo vem se estabelecendo há décadas nessa região. Que isso, gente? Tem gente no ônibus! Rapaziada, dentro do trem agora tacaram fogo, dentro do trem, mano. Essa área é considerada o berço das milícias do Rio. Grupos que exploram serviços como distribuição de gás, TV a cabo, transporte e cobram taxas de moradores. Além de milicianos que disputam entre si o controle de territórios, há ainda a guerra com grupos de traficantes pelo domínio de algumas comunidades. A atuação das milícias e a disputa de poder entre grupos criminosos vem fazendo crescer os índices de violência por aqui. Entre janeiro e setembro, os homicídios registraram alta na Zona Oeste, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os crimes de letalidade violenta, que somam, além do homicídio doloso, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do Estado, registraram alta de 43%. Segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio, nesse mesmo período, outras regiões da capital, como Zona Sul e Centro e a Baixada Fluminense, registraram queda nesse tipo de crime. O uso das Forças Armadas para garantir a segurança no Rio já está sendo avaliado, segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino. Nós não podemos e não vamos substituir o papel do governo do Estado do Rio de Janeiro em respeito à Constituição, à autonomia federativa. Mas nós estamos apoiando. E a diretriz do presidente Lula é aumentar esse apoio, quem sabe até uma decisão dos próximos dias, com a participação das Forças Armadas para nos ajudar nesse trabalho complementar àquilo que as forças policiais do Estado do Rio vêm fazendo. O secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, se reuniu ontem à tarde com Cláudio Castro no Rio e disse que, por sugestão do governador, vão organizar uma força-tarefa para seguir o dinheiro do crime. Coordenada pela Casa Civil do Governo do Estado, junto com a Secretaria de Fazenda, com a Secretaria Nacional de Segurança Pública e a Polícia Federal, para tratar especificamente de crimes financeiros, lavagem de dinheiro aqui no Rio de Janeiro. Asfixiar financeiramente as organizações criminosas é decisivo para a gente reduzir o potencial ofensivo delas. A Polícia Civil prendeu ontem, na Zona Norte do Rio, o operador financeiro de uma outra milícia. André Felipe Mendes é primo do miliciano Tandera e ele vinha sendo investigado por policiais e também pelo Ministério Público. Ele estava numa distribuidora de medicamentos, você vê aí o momento da prisão. A polícia investiga se essa empresa, essa distribuidora, era na verdade usada para lavar dinheiro da milícia.
E o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tem reunião hoje em Brasília para discutir o apoio do governo federal para conter essa onda de violência por aqui. Então vamos voltar para Brasília com o Heraldo? Já tem agenda do governador hoje de manhã aí, né? Tem sim, Ana Paula. O governador Cláudio Castro vai participar de evento às 10 da manhã pelo horário de Brasília, no Palácio do Planalto, junto com o presidente Lula. É a primeira reunião plenária do Conselho da Federação. Também vão estar presentes outros governadores de estado, ministros, também ministros de estado. À tarde, o governador fluminense tem agenda com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais. Depois, com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. A expectativa é de que medidas de apoio ao estado do Rio de Janeiro na área da segurança sejam discutidas. O governo federal já sinalizou que quer trabalhar em parceria com o governo do Rio de Janeiro. Assunto para Gerson Camarote, conosco aqui no estúdio de Brasília, porque esse apoio estratégico, vários governadores já trataram dessa questão de apoio federal também na área de segurança. O que assegura que dessa vez vai dar certo com o Rio de Janeiro? Gerson Camarote, bom dia. Pois é, Heraldo, essa é a grande questão que se coloca. Bom dia a você, bom dia a todos. Primeiro, existe uma preocupação muito grande do governo federal, isso foi externado pelo presidente Lula para os seus ministros, em relação à situação do Rio de Janeiro, avaliação aqui em Brasília de um desempenho sofrível do governador Cláudio Castro. Ele não está conseguindo, de fato, colocar a segurança pública do Rio de Janeiro em ordem. Agora, vai ter ajuda. Uma questão ficou muito clara nessas conversas, inclusive do presidente Lula com o ministro da Defesa, Zé Múcio Monteiro. Militares não vão subir os morros do Rio de Janeiro, ou seja, não vão entrar nas comunidades. A ação dos militares será como a gente já tem visto em alguns pontos, mas vai ser intensificado, por exemplo, em áreas de patrulhamento, em portos, aeroportos, então vai usar marinha, aeronáutica, vai ser utilizado também em áreas de fronteiras do estado do Rio de Janeiro. Então, essa é a primeira questão colocada. Agora, vai ter reforço da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional e principalmente isso que a gente viu do Capelli, do secretário executivo Ricardo Capelli, do Ministério da Justiça. Intensificar inteligência. Para quê? Para asfixiar, aí sim, tantas milícias como crime organizado no Rio de Janeiro e no país. Agora, Camarote, bom dia para você. Nesses desdobramentos aí dessa segunda-feira de caos que tivemos aqui no Rio de Janeiro, o governo federal sinalizou até com a volta de um Ministério da Segurança Pública. Isso pode sair porque é uma proposta que enfrenta muita resistência dentro do próprio governo, inclusive. Pois é, existe uma pedra no meio do caminho. Bom dia, Ana Paula. Essa pedra se chama o ministro Flávio Dino. Então, se essa pedra for removida, pode sim ter isso na sequência. O presidente Lula ontem sinalizou, ele é quem sinalizou a possibilidade da separação da Justiça e Segurança Pública. E teve uma reação do próprio ministro Flávio Dino, dizendo, olha, que isso não vai aumentar a eficiência. Então, existe pontos divergentes. Esse tema chegou a ser colocado na época da transição, a divisão da pasta Justiça e Segurança Pública. E foi por insistência do Flávio Dino que manteve tudo no Ministério da Justiça. Ora, isso já aconteceu no passado recente, no governo Michel Temer, houve a separação, houve intervenção no Rio de Janeiro que o governo está descartando agora, importante colocar isso, e isso não solucionou a questão da segurança pública, especialmente no Rio de Janeiro. Agora, toda a colocação que é feita, independentemente de juntar, ou de manter juntos ou separar Justiça e Segurança Pública, o importante é coordenação das ações, combate ao narcotráfico e, principalmente, mais do que a inteligência, também comunicação entre as polícias, não só nos estados, como também entre os estados, para enfrentar o crime organizado, o narcotráfico e essas milícias. Ana. Até porque está cada vez mais claro que essas organizações criminosas não atuam num estado só, né, Camarote? Elas se coordenam, falta coordenação no combate ao crime. Obrigada. Exatamente. E a seguir, o Senado aprova a atualização da Lei de Cotas para instituições federais. E o governo envia ao Congresso a proposta que revisa o novo ensino médio. Entre as mudanças, o projeto aumenta a carga horária obrigatória para as disciplinas básicas. A gente explica mais já já.
Agora, 8h58, horário de Brasília. O governo enviou ao Congresso o projeto de lei com mudanças nas regras do ensino médio a partir de 2025. A carga horária das matérias obrigatórias aumentou. Heraldo chegando aqui para contar para a gente como é que ficou isso, Heraldo. Depois de muitas críticas, essa versão agora levou em conta as desigualdades entre ensino público e ensino particular. A diferença entre sistemas público e particular é um dos alvos das críticas, Ana Paula. Proposta do governo em forma de projeto de lei. Dependerá de um processo regular de votações nas casas do Congresso. O texto, resultado de um debate depois de muitas críticas de entidades, estudantes, professores e especialistas, não retoma o ensino médio tradicional. Objetiva, aprimorar o novo modelo em que alunos têm 1.200 horas dos chamados itinerários formativos, onde podem escolher a área de interesse. O problema é que muitas escolas não estão conseguindo oferecer esses itinerários. Projeto de lei submetido a deputados e senadores traz proposta de diretrizes para uma política nacional e é para modificar o ensino médio aprovado em 2017. A proposta é para aperfeiçoar o novo ensino médio, que foi definido durante o governo Temer e começou a ser implementado em todas as escolas do país há 2 anos. Pela lei em vigor hoje, durante os 3 anos do ensino médio, os estudantes têm uma carga horária de 3.000 horas, sendo 1.800 horas obrigatórias para a formação geral básica e 1.200 horas para os chamados itinerários formativos, em que cada aluno pode escolher sua área de interesse. O problema é que muitas escolas não estão conseguindo oferecer esses itinerários. No novo projeto, o governo propõe que a carga mínima obrigatória volte a ser de 2.400 horas, com todas as disciplinas nessa grade, como português, matemática e história. As escolas ainda terão que oferecer itinerários formativos, que passam a se chamar percursos de aprofundamento e que terão de abranger pelo menos 3 das 4 chamadas áreas de conhecimento, como linguagens, matemática, ciências humanas e sociais e ciências da natureza. A proposta não retoma o ensino médio tradicional, tenta aprimorar o novo modelo que vem recebendo muitas críticas por causa da dificuldade de implementação, principalmente nas escolas menores e da rede pública. Agora, o governo quer orientar as escolas de forma mais objetiva sobre o que elas terão de priorizar em cada área de escolha do aluno. Especialistas em educação consideram que a proposta é um avanço e dizem que faltava essa orientação sobre como fazer a parte diversificada. Acho que há um encaminhamento agora positivo de ajustar essas diretrizes para que a gente tenha uma parte diversificada, chamado itinerário formativo, mais bem construído para que a gente tenha propostas pedagógicas consistentes no fim do dia. O presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Educação lembrou que o projeto foi elaborado após um amplo debate entre governo federal, estados e entidades da sociedade civil. Me parece que o projeto de lei aponta nessa direção, na melhoria, no aprimoramento, no ajuste de pontos importantes. O ministro da Educação disse que as mudanças serão discutidas pelo Congresso e só devem entrar em vigor em 2025. Até lá, nada muda no exame do ensino médio. E a ideia é que a gente possa, durante o ano 2024, discutir que mudanças para aperfeiçoar o Enem nós podemos fazer para os próximos anos. Até porque ano que vem nós vamos ter que discutir o novo Plano Nacional de Educação. Para os cursos que oferecem formação profissional, a carga obrigatória poderá ser menor, 2.100 horas, desde que tenham 800 horas de formação técnica, Ana Paula. Heraldo, ainda falando de educação, essa noite o Senado aprovou a atualização da Lei de Cotas em universidades e institutos federais por mais 10 anos. Lei importantíssima, né, Heraldo? E que agora foi ampliada até. A palavra do Legislativo, a palavra do Congresso está dada. São vagas em universidades federais para
segundo a classificação de pesquisa do IBGE, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. A lei entrou em vigor em 2012 e assegurou que metade das vagas em institutos e universidades federais fosse reservada para ex-alunos da rede pública de ensino. Também previa uma revisão dos critérios depois de 10 anos, o que foi feito no ano passado. Ontem, senadores concluíram a análise e votação do texto final, que promove mudanças na lei. A votação foi simbólica. Os senadores mantiveram o texto que havia sido aprovado na Câmara em agosto. 50% das vagas em institutos e universidades federais continuam destinadas a alunos que estudaram em escolas públicas. Desse total, metade é para estudantes de baixa renda e há a distribuição proporcional das vagas de acordo com um percentual de pretos, pardos, indígenas e de pessoas com deficiência por estado. A importância dessa lei é justamente que toda criança e adolescente, mesmo das famílias mais pobres do Brasil e que estudam em escolas públicas, e aquelas que são negras, indígenas, com deficiência, podem olhar para o seu futuro e pensar, eu terei oportunidades. O projeto aprovado aqui pelo Congresso traz novidades. Pelas novas regras, todos os estudantes disputam primeiro as chamadas vagas de ampla concorrência. E apenas os candidatos que não conseguirem notas suficientes para aprovação passam, se tiverem direito, a concorrer às vagas reservadas pela lei das cotas. A chamada possibilidade de você concorrer tanto naquela disputa que é considerada plena, como também na política de cotas, né? Você tem 2 espaços para concorrer. Isso vai apontar um novo caminho. A proposta favorece alunos mais pobres, beneficiados com a cota para estudantes de baixa renda. Hoje, a renda máxima para ter acesso a essa vaga é de 1,5 salário mínimo por família. Passaria a um limite de 1 salário mínimo. Além disso, quilombolas passarão a ter direito à reserva de vagas. A União Nacional dos Estudantes comemorou a aprovação e disse que as cotas são uma reparação histórica, de uma história que vem e vai longe para curar um país da escravidão, da opressão e da maldade. Em uma rede social, o ministro da Educação, Camilo Santana, disse que a lei possibilita que milhares de jovens que se formaram na rede pública de ensino do país, de baixa renda, negros, pardos e indígenas, tenham maiores chances de acesso ao ensino superior. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, disse que a política de cotas é a maior ação de reparação do nosso país e que as cotas abrem portas e vão seguir abrindo. O projeto também estende vagas a programas de pós-graduação, como mestrado, doutorado. O texto segue agora para a sanção presidencial. Volto com você, Ana Paula, meu bom dia. A nossa Miriam Leitão aí com você, que ao longo dos anos, das décadas, trata sempre dessa questão. É isso, Heraldo. Por isso, Miriam foi convocada aqui para falar para a gente dessa revisão, que já era prevista, né, Miriam, depois de 10 anos, dessa lei que é tão importante e trouxe, de fato, tão bons resultados. Pois é, bom dia, Ana Paula. Você sabe que ela era prevista a revisão, mas muita gente estava tentando entender, distorcendo o sentido, que era uma coisa de revogação. Então, o que o Congresso fez ontem foi muito importante, essa é uma excelente notícia, a renovação da lei de cotas sociais e raciais nas universidades brasileiras. Essa política começou há 20 anos atrás, começou na UERJ do Rio de Janeiro, foi depois para a Universidade Federal da Bahia e depois se espalhou e teve uma lei geral em 2012, que é essa que é renovada agora. Ela começou sob muita polêmica. Eu, como disse o Heraldo, fiquei a favor das cotas porque achei que seria um bom instrumento de inclusão e foi um bom instrumento de inclusão. Mas o mais importante é que o que os críticos diziam é que uma coisa que podia acontecer é ter 2 níveis de educação dentro da universidade, os cotistas e os não cotistas. Todas as pesquisas mostraram que isso não aconteceu. Recentemente, foi publicado no jornal americano um estudo feito de 53 pesquisas no Brasil, feito por especialistas americanos e brasileiros, entre eles Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos. E o que esse estudo mostrou é que
não há esse problema. Começa distante, as notas começam distantes. Ao longo do curso, elas vão se aproximando. Então, esse problema é resolvido dentro da universidade. Então, isso foi muito importante, essa política para a inclusão de pretos, pardos, indígenas, pobres, dentro da universidade pública, e isso já está fazendo um efeito dentro da sociedade brasileira com mais destaque, com pretos e pardos em mais destaques na sociedade brasileira. Mas é só uma política. É preciso muito mais para a redução das desigualdades raciais brasileiras, que são seculares. Exatamente. E, Miriam, falando do outro assunto de educação que a gente mostrou agora há pouco aqui, desse projeto, né, com as mudanças para o ensino médio, pelo que deu para sentir ali, é uma proposta que tenta evitar um problema crônico, de minimizar um problema crônico na educação, exatamente nesse período do ensino médio, que é a evasão escolar. O Brasil tem errado muito no ensino médio e, por isso, esse é o ponto mais difícil do sistema educacional. É quando a gente perde as crianças. A evasão escolar é muito alta. Então, quando foi feita a reforma do ensino médio no governo Temer, teve muito debate se era aplicável ou não. Já teve alguma experiência, não foi introduzida totalmente e agora está sendo reformulada para corrigir já os defeitos. Os especialistas estão vendo com bons olhos, acho que tem outros pontos que podem ser melhorados e poderão ser melhorados dentro do debate do Congresso. Mas o importante é evitar que se faça um ensino muito diferente no ensino privado, na escola privada e na escola pública. É preciso construir mecanismos para que haja mais igualdade dentro desse sistema educacional, igualdade de oportunidades e de aprendizado, Ana Paula. Exato. Obrigada, Miriam. Até mais. E a seguir, o Senado marca para hoje a votação em plenário do projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento. E uma operação em todas as regiões do país prende suspeitos de tráfico de drogas e apreende munição, dinheiro e joias. A gente mostra mais já. Agora, 9h12. O Senado vota hoje à tarde o projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam na economia. O projeto ganhou urgência nesta semana. Aliás, né, Heraldo, semana que está sendo considerada decisiva para a pauta econômica. Sessão já convocada para esta quarta-feira, Ana Paula. Proposta para desonerar a folha de pagamento de 17 setores econômicos dos que mais empregam no país será submetida ao plenário do Senado Federal. Votação ocorrerá depois de um chamado acordo de procedimento na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Há um entendimento político para viabilizar em plenário a aprovação do texto, que rejeitou todas as mudanças feitas por deputados em votação anterior. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu com os senadores a pautar ainda nesta quarta-feira o projeto que prorroga até 2027 a desoneração dos 17 setores que mais empregam no país. O texto já havia sido aprovado pelo Senado em junho, mas voltou para mais uma análise depois que os deputados modificaram o projeto. Ontem, pela manhã, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, a CAI, aprovou a proposta e, em seguida, o texto foi para o plenário. Um pedido de urgência para acelerar a votação foi aprovado de forma simbólica. Alguns senadores queriam votar o conteúdo do projeto na mesma sessão, mas não houve acordo com o governo. Para que se permita o debate por todos os senadores, reconhecendo esta presidência a importância desse projeto e o mérito dele para a geração de empregos no Brasil e para esses 17 setores que têm alto nível de empregabilidade. A desoneração é válida desde 2011. Mas termina no dia 31 de dezembro. Com a prorrogação por mais 4 anos, os 17 setores da economia podem continuar substituindo a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Entre os setores estão os de transportes, indústria têxtil e de confecções, calçados, couro, proteína animal, veículos, informática, infraestrutura de telecomunicações, comunicação, centrais de atendimento, construção civil.
Juntos, eles empregam quase 9 milhões de trabalhadores. A sessão para analisar a proposta está marcada para as 14h desta quarta-feira. Se aprovado pelos senadores, o projeto segue para a sanção presidencial. Representantes dos setores lembram a importância de ter o assunto resolvido o quanto antes, para que eles possam planejar o próximo ano. Todo mundo sai ganhando com a desoneração, sai ganhando o governo, que arrecada mais, sai ganhando as empresas que mantêm e aumentam seus investimentos, e saem ganhando também os trabalhadores, que terão mais empregos, e os que estão empregados terão seus empregos garantidos. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, deve apresentar hoje a nova versão da proposta de reforma tributária, que tem o objetivo de simplificar o sistema tributário brasileiro. Eduardo Braga é relator da proposta de emenda constitucional que será submetida e analisada pelos senadores. O texto ainda será discutido na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, passará pelo plenário. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, disse que a votação da reforma será concluída em novembro. Vamos falar agora de previsão do tempo? Olha, o tempo já começou a virar no Centro-Sul. Marcelo Pereira já aqui. Tem previsão de temporais, inclusive, né, Marcelo? Bom dia. Tem sim, viu, Ana? A previsão dando em cima, viu? Esses temporais, inclusive, devem apertar bastante ao longo do dia de hoje. Oi, pessoal, bom dia para vocês também. A chuva prevista para hoje está na conta da frente fria, que se formou no Rio Grande do Sul e está avançando com velocidade pelo sudeste e agora está na altura do Rio de Janeiro. No centro-oeste também chove, só que menos. Portanto, os avisos de perigo estão valendo do Paraná até partes do Rio, de Minas, Goiás e de Mato Grosso. São Paulo e Rio devem pegar os maiores acumulados. São Paulo hoje com 25 milímetros, o Rio, mesma condição, a tarde ainda fica abafada e Belo Horizonte esquenta muito e uma chuva mais pontual. Inclusive em Belo Horizonte, hoje cedinho, a pista molhada provocou um acidente envolvendo 2 carros e uma moto. Um dos carros escorregou e ficou virado na pista, dá uma olhada aí. O outro tentou parar, não conseguiu e também bateu. Já o motociclista que vinha logo atrás tentou desviar, mas sem sucesso e bateu nos carros. Felizmente, ele se machucou leve e foi levado para o hospital. E as pistas devem ficar bem molhadas também aqui nessas cidades, em Dourados, em Mato Grosso do Sul, Taubaté, em São Paulo, Paraty, no Rio e Juiz de Fora, em Minas Gerais. São poucas as áreas de tempo firme hoje, pegando do Espírito Santo em Minas, avançando até o Amapá e o estado do Rio Grande do Sul. O frio e a chuva devem apertar nos próximos dias no sul, Rio Grande do Sul e Paraná com bastante chuva, sudeste e centro-oeste temporais e frio, norte e nordeste calorão. Eu me despeço abrindo a janela para Teresina. Imagens ao vivo da capital de agora mais cedo, 39 graus por lá. Viu, Ana? Bom dia para você. Linda imagem. Obrigada, Marcela. Até amanhã. A Polícia Civil faz uma operação em Pernambuco e mais 19 estados de todas as regiões do Brasil contra uma quadrilha de tráfico de drogas. São 66 mandados de prisão, mais 300 policiais participando dessa ação. Os alvos são investigados também por lavagem de dinheiro. Os agentes já apreenderam drogas, veículos, pedras preciosas, joias, munição e dinheiro. A gente volta a seguir. O ex-presidente americano Donald Trump está no banco dos réus em Nova York, acusado de inflar o patrimônio para pagar menos juros. E as atrações do próximo Festival de Verão de Salvador. Os shows em janeiro vão ser marcados por grandes encontros. A gente conta mais já já. 9h22 agora. Um evento em São Paulo anunciou a programação do Festival de Verão Salvador 2024. E, Rodrigo, vamos ter grandes nomes da música brasileira, hein? Salvador é aqui, Ana Paula. Só no palco principal serão 28 artistas, viu? E não se engane, o lançamento foi aqui em São Paulo, porque esse Festival de Verão de Salvador se tornou um dos maiores do país. Dá uma olhada. País, claro. O Parque do Ibirapuera ganhou iluminação e decoração especiais para receber um pedacinho da Bahia no coração de São Paulo. Música e mistura de ritmos. Um evento especial para lançar oficialmente o Festival de Verão Salvador 2024 e anunciar todas as atrações que vão subir ao palco do Parque de Exposições da capital baiana nos dias 27 e 28 de janeiro. Lançar em São Paulo acho que marca um pouco o tamanho do Festival de Verão, né? Hoje considerado o 4º maior festival do Brasil, o 4º mais importante culturalmente.
Os encontros de grandes artistas viraram marca do festival. Imagina juntar Carlinhos Brau com Baiana System ou Léo Santana e Luísa Sonza. O festival tem esse DNA e eu acho que a gente pode cada vez mais trabalhar e cuidar para que sejam momentos inesquecíveis, que virem memória na cabeça das pessoas, né? Ele se conecta com o público através de vários ritmos, vários estilos, mas promovendo os encontros, promovendo a união, promovendo a troca através da arte. Para já deixar o público no clima do festival, a noite teve shows de alguns dos artistas que vão subir ao palco em Salvador. É um festival com muita delicadeza, com encontros mágicos, surpreendentes e únicos. E históricos, obviamente. TV Globo vai transmitir os melhores momentos do Festival de Verão Salvador 2024 na programação. O festival também vai ser transmitido ao vivo pelo Multishow e pelo Globoplay. E assim terminamos aqui a nossa participação com um pouco de Salvador em São Paulo, o Brasil aqui. Um bom dia para todos. Muito bom, Rodrigo. Só consigo pensar que 2024 já está logo ali, né? Vamos para mais das nossas últimas notícias, Heraldo. Aqui do Planalto Central do Brasil, nós seguimos acompanhando a operação chamada pelos policiais de Lesa Pátria, determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, contra suspeitos de envolvimento nos atos de 8 de janeiro. Dos 5 mandados de prisão, 4 já foram cumpridos. Entre os 13 alvos de busca e apreensão, um dos mandados é contra Léo Índio, que se descreve em suas redes sociais como sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom dia a todos. Bom, aqui o ex-presidente americano Donald Trump vai comparecer hoje mais uma vez ao tribunal em Nova York, isso em meio ao processo em que ele é julgado por inflar o seu patrimônio. O ex-advogado do Trump, o Michael Cohen, vai depor pelo 2º dia seguido. Ontem, Cohen disse que Trump pediu diretamente a ele para alterar documentos sobre o seu patrimônio. Trump é acusado de inflar o valor dos bens para obter empréstimos mais baratos. Bom dia a todos, gente. As Forças Armadas de Israel afirmam que impediram uma invasão por mar do Hamas ontem à noite e divulgaram imagens hoje de 2 mergulhadores que seriam do Hamas sendo abatidos por caças e soldados em navios. Os terroristas, segundo Israel, tentavam invadir o litoral sul do país depois de entrarem numa praia próxima em Gaza através de um túnel. Esses túneis são usados pelo Hamas para realizar ataques, abrigar terroristas e reféns israelenses capturados no dia 7 de outubro. E em Tel Aviv, manifestantes espalharam ursos de pelúcia, lembrando as crianças sequestradas pelo Hamas. Ana, uma boa quarta-feira para você, para todos. Obrigada, Murilo. Gente, até amanhã. A gente vai